o diabo também, esse século do nosso mundo, nossas gerações, ele está corrompido, né? Corrompendo, é. Corrompendo no tecnologia. Hoje, muitas pessoas, a gente vê no tecnologia também, menino, cartoon. Sim. Ok? Menino beijando. A identidade ele está trazendo diferente. Das crianças, quando eles se veem, eles ficam assustados. No caso, seria uma mídia, vamos dizer assim, voltada à questão de comportamento, né? Você falou cartoon, mas para o público entender, são aqueles desenhos animados, né? Mais voltado para a mudança de comportamento dessa geração atual. Inclusive a Disney hoje, Netflix, eles lançam muitas vezes filmes e tudo com essa ideologia, né? No intuito de moldar essa geração atual. Moldar para o mal, né? Muitas vezes. Porque é como você está falando. Às vezes as pessoas dizem, nós queremos ser respeitados porque temos uma opinião diferente ou um estilo de vida diferente. Mas também precisa respeitar aqueles que creem de forma diferente. Você não pode impor o seu comportamento é uma ideologia sobre o outro, né? que hoje todo mundo tem que apoiar aquilo ali para poder ser aquilo ali. E não é assim. A gente vive num país democrático, então a opinião e o pensamento é diferente. Então eu não preciso... Tenho pessoas conhecidas que são homossexuais e a gente tem, às vezes, uma amizade, orienta, ou ora, ou conversa, como eu já tive amigos no Rio, José e tudo, que deixou até o homossexualismo e entregou a vida a Jesus. Mas, e falava com ele, cuidei dele, não tem nenhum problema. Só que o estilo de vida de um não quer dizer que é o estilo de vida de toda uma sociedade. E eu, porque tenho conhecidos, não vou me tornar e nem quero ser. Então, a pessoa precisa também respeitar a opinião do outro. Não é só impor. Como você disse, ideologia é algo tão forte que, às vezes, está um doutrinamento naquilo ali. E aquilo ali não é a verdade única. Eu creio na verdade da palavra. Então, o meu pensamento é diferente. Mas, se ver alguém que é homossexual ou lésbica se aproximar de mim, vai ter respeito, vou conversar, vou falar do amor de Deus, da mesma forma que falo com qualquer outra pessoa, com um morador de rua, que a gente já trabalhou no Rio de Janeiro com morador de rua. Então, não tem nenhum problema. Só que, do mesmo jeito que eles querem respeito, eles também precisam respeitar a opinião do outro. Sim. Porque vivemos numa democracia. Pelo menos a Constituição do Brasil diz que é uma democracia. Apesar da gente ver as coisas meio no caos, né? Na questão, eu acho muito interessante que você está falando esse assunto, a gente está falando, né? Como vocês tratam, por exemplo, a pessoa que é homossexual ou lésbica, por exemplo, né? Homossexual, que eu digo, sexo feminino ou masculino, né? Sim. E procura, por exemplo, a igreja para se aproximar de Deus. Como vocês tratam? Porque me parece que existem algumas... não denominações, mas alguns pastores locais que trataria de modo diferente, como se o pecado do homossexual, masculino ou feminino, fosse maior do que o roubo, do que o furto, do que a traição conjugal, por exemplo. Como vocês tratam? Do que a fofoca, do que a mentira. Exatamente. Né? Existe diferença nessa questão do pecado? Não. Para Deus, né, a Bíblia diz que não há diferença, né? Eu gostaria até de ler um texto em João que fala sobre isso, né? Porque para Deus é um texto bem conhecido, do João 3,16, mas eu gostaria de ler o 16 e o 17. E para Deus não há diferença, porque todos nós somos seres humanos, foi Deus que criou todos nós. Amém. Agora, o problema de muitas vezes é como o pastor falou, é a falta de identidade. Por que a pessoa tem se tornado homossexual ou lésbica? Será que a família tem sido desestruturada? Será que o pai e a mãe, porque em alguns casos há casos de abuso, de violência doméstica dentro de casa. No caso do José, tinha. No caso do José, tinha muita violência dentro da família dele e ele não se sentia amado. Foi isso que ele me disse. Né? Então, José, José é o rapaz que deixou o homossexualismo e se converteu. Lá no Rio de Janeiro, cuidamos dele por 3 meses. Então, aqui diz assim, porque Deus amou, João 3,16, porque Deus amou
o mundo, que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, assim, Deus, ele não condena as pessoas. Ele, na verdade, quer que o ser humano se arrependa do que está fazendo. E isso pode ser o quê? Um ato de crime. Isso pode ser a mentira e a fofoca. Amém. Isso pode ser a questão do homossexualismo, como você disse, quer seja homem ou lésbica. Ele quer o quê? Por quê? Porque Deus é santo. Da Ele mesma é santo. maneira que o homem, por exemplo, no seu caso conjugal, casamento hétero, né? Sim. Também tem que se arrepender caso tenha traição Sim, também. de adultério. Porque é um pecado absurdo. Com certeza. Então, assim, a sociedade que coloca a questão Pesos de e medidas, pecado pequeno e pecado grande. Mas diante de Deus, todos nós somos pecadores. Exatamente. A Bíblia diz em Romanos que todos pecamos e carecemos da graça de Deus, da glória de Deus. Estamos separados. Então, desde Adão, no início da história, né, por mais que as pessoas achem que a gente veio de macaco, disso daquilo, mas não foi. Uma loucura foi isso. Não tem essa questão, tem a questão do criacionismo. Da gente veio Eu até hoje de algo frequento, que Deus criou. Só para não cortar o Sim. assunto, como é que eu poderia dizer? Zoológico, e eu nunca vi um macaco cair no pelo e se transformando em homem, né? Pois ou é. mulher. Pois é. Eles continuam macaco e morrem como macacos. né? Pois é. Então não tem prova Não científica. tem evolução. Pelo menos que a gente vê hoje não tem. E Não antigamente temos. também não tem, porque é algo tão fútil, embasamento. Eu falo a parte científica mesmo. Eu já Científica, estudei, ciência. Nós já fomos na faculdade, meu esposo tem mestrado, então todos aqui Exatamente. não somos ignorantes, Não, somos de pessoas jeito que já nenhum. passamos pela questão da casa acadêmica, digamos Claro. assim. Então, Deus, voltando a essa questão, ele não faz acepção de pessoas. Agora, Deus quer o quê? Que realmente o homem vá ao arrependimento. O arrependimento de quê? De mudança de vida. Isso mesmo. Eu falo por quê? Porque eu sou pecadora e eu tinha uma vida totalmente desregrada. Então, quando eu conheci Jesus, é Ele que preencheu o meu vazio. Porque a minha vida era tão vazia que eu achava que os namorados que eu tinha ia preencher O seu a vazio. área da minha vida. Por quê? Porque eu estava mendigando amor. É isso. Sabe? As pessoas hoje ficam tão sufocando as outras que tem que estar... eu preciso estar com fulano, mesmo não querendo, mas eu preciso estar com ele, porque se eu não estiver com ele, a minha vida acaba. Se eu não estiver com cicrano, a minha vida acaba. E, às vezes, são relacionamentos tão opressos, tão sufocantes, tão difíceis, por causa de um pinguinho de amor, que às vezes não é nem amor. Às vezes é só um gostar. Porque quem ama, ele cuida. Quem ama, ele respeita. E foi isso que Deus fez. Ele deu o Filho dele por nos amar. E quando eu entendi isso, e que Jesus realmente entrou na minha vida, o vazio que eu sentia na minha alma foi preenchido. Está entendendo? Então, isso que é maravilhoso. E o que a gente entende é que, independente de onde a pessoa está, quando eu converso com uma pessoa, quer seja morador de rua, quer seja homossexual, eu percebo esse vazio. E a própria pessoa percebe. Né? O José, quando a gente se despediu dele no Rio, ele disse para mim, para o meu esposo, chorando, ele disse: Andréa, eu realmente entendo que vocês são cristãos de verdade. Que coisa boa, né? Eu realmente vi Jesus em vocês, né? E vocês cuidaram de mim como pai e mãe. Né? E José já era adulto, bem adulto, às vezes até mais velho que eu. Né? Então, é o quê? É o amor de Deus. É o amor de Deus. Ele conheceu o amor de Deus. E tanto conheceu que entregou a vida a Jesus. Né? De verdade. E largou a vida que ele estava levando. Né? Por quê? Porque ele disse: não, aquilo ali para mim não tem sentido. Foi uma escolha dele, pessoal. Então, é tão bom que Deus, ele tem um amor tão sublime, tão maravilhoso, que ele ama todos os filhos dessa humanidade. Quer seja na China, quer seja na Índia, quer seja no Brasil, aonde o ser humano estiver, Deus o ama. Só que ele quer que a gente entregue a vida a ele. E aí essa entrega não é questão de doutrinamento,
né? Ou então dar uma listinha para a pessoa assim, tome Siga essa isso aqui. lista e siga isso, né? Como se fosse uma dieta de carboidratos ou alguma coisa que você está fazendo para emagrecer. Não é isso. É você realmente dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Porque a minha vida está totalmente bagunçada e sem sentido, mas Jesus, eu sei que o Senhor pode me ajudar. E realmente Jesus muda. É experimentar. Quem nunca experimentou, não está entendendo o que eu estou falando. Mas quem já experimentou Cristo na vida, entende o que eu estou dizendo. É uma Muito escolha. bem.